Que isso, velho? Você bufa assim? Não, eu não bufo pela boca, né? Oi, gente, eu sou a Thay. Eu sou a Aninha E nós somos uma dose para o meu dia. Que sincronia bonita. Hoje a gente veio pra falar... É assim mesmo. Hoje a gente veio pra falar de uma duologia super legal, que é a duologia da Juliana Parrini. O primeiro livro se chama Depois do que Aconteceu e o segundo se chama Antes que Aconteça. Super confuso, né? Toda hora que eu vou falar do livro eu troco a Parece ordem. que é o contrário, mas não, é isso mesmo, tá tudo certo, vocês vão entender. E isso, inclusive, é uma coisa muito legal sobre o livro, né? Mas não vamos dar spoilers, Aninha. Eu chamei a Aninha pra fazer o vídeo comigo porque ela que me deu o livro de presente. E também porque ela pode dar uma visão diferente, porque a pessoa conhece a autora, né? Conhece a autora, manda inbox pra ela responde. É uma relação que a gente tem. Valeu, Juliana, amiga. Ok, vamos lá. Vamos. Então, vamos dar uma pequena sinopse do livro, né? Até onde pode, porque o livro é bem, assim, cheio de mistérios e tudo mais. A duologia é cheia de suspense, gente. Então é até complicado falar uma sinopse, assim, sem dar algum traço, porque eu achei que, inclusive, foi uma coisa muito legal que a Juliana fez. Ela conseguiu amarrar a história e fazer com que você ficasse sempre interessado nos mistérios. Então dar uma sinopse disso é muito difícil. Então vai você, Thay. Então, a bomba tá comigo, a sinopse é mais ou menos assim. Conta a história de Isabel, que é uma garota de seus 20 e poucos anos. E a gente a conhece no momento que ela tá bem sensibilizada, tá passando por um momento bem difícil. Nome de fossa, galera, fossa real, entendeu? Mas não é uma foto de um dia, de uma semana, de um mês, é uma foto de um ano. Então é de certa forma compreensível, porque mesmo que a gente não saiba ainda o que aconteceu mesmo, mas é compreensível porque foi um relacionamento de 13 anos. Um relacionamento de 13 anos. Então acho que essa fossa ia durar Exatamente. um bocadinho. Então ela tá assim, vivendo essa fossa e ela meio que parou a vida. Os amigos dela estão todos preocupados com ela, o pai dela tá super preocupado com ela e ela não quer sair, não quer conhecer gente nova, não quer fazer nada. Até o momento que ela fala, não, bora lá, vamos começar a tentar, né? E aí ela sai com os amigos e aí fala, tem um tempo que eu não vejo meu pai, vou viajar com meu pai. Ela resolve fazer uma coisa espontânea, né? Que é viajar com o pai dela. Ela resolve tentar, né? E aí ela viaja com o pai dela pra São Paulo. O pai dela é arquiteto, tem alguns negócios pra tratar em São Paulo. E aí, chegando lá em São Paulo, tcharam! Uma coisa acontece. Acontece. Acabamos por aí, né? Né? Eu acho que é complicado, né? Não? Eu acho que dá pra contar um então pouquinho conta mais um pouquinho. E assim, ela esbarra com uma pessoa no meio da Avenida Paulista e assim, ela conhece aquela pessoa e fica Ele encantada. quebra a câmera dela, que inclusive me deu uma dor no coração. É porque ela é fotógrafa e tipo, ela é formada em administração, mas ela largou a administração pra poder seguir o sonho dela, que é ser fotógrafa. Isabel, a gente entende, querida. Agora eu acho que a gente para por aqui, não dá pra falar mais. Eu acho que aqui tá bom. Não dá pra falar mais. Então, dá um pouquinho assim do que você conhece da autora, da história dela e tal. Então, gente, nós somos escritoras, né? Eu e a Thay, além de advogadas, somos escritoras e, tipo, é um sonho pra gente essa questão de publicação e tudo. Então, a gente se interessa muito em conhecer autores nacionais. E nessa pesquisa eu acabei conhecendo o trabalho da Juliana, descobri que ela publicava histórias no Wattpad, depois ela transformou os livros dela em e-books e começou a vender pela Amazon. Ela alcançou um ranking bacana na Amazon, chamou a atenção de uma editora que foi a Soma de Letras, eles contrataram ela e publicaram os livros dela. Ela teve mais de 7 milhões de leituras no Wattpad, então... Não é pouco não, viu, gente? Palmas para a garotinha, né? Venceu na vida aí. E aí, poxa, eu falei, não, ela deve ser uma história realmente bacana. Comprei logo os 2 livros, já comprei um pra Thay e pra Alana de presente, né? Que assim, né? Coisa boa a gente tem que compartilhar. Eu imaginei que ia ser o estilo das meninas. Eu achei assim que a escrita de Juliana é uma coisa à parte. Ela realmente é uma excelente autora, mas a gente vai falar mais disso depois, né, amiga? E Juliana, gente, é uma pessoa extremamente simpática. O que eu achei mais bacana sobre ela é que ela é extremamente acessível. Ela tá no auge agora da carreira, né? Publicou esses 2 livros, já tá com o próximo lançamento agora pra julho, Novamente Você,
todos comprem também, porque com certeza vai ser muito bom. Ela é extremamente acessível, eu comecei a conversar com ela pelo Face, ela sempre me responde, ela sempre dá um feedback. Inclusive, gente, ela me respondeu no Instagram na estante e eu falei pra ela, ai, que coincidência você falar comigo agora, porque a gente vai gravar o vídeo sobre o seu livro. E a gente acha isso muito legal, né? Porque assim, não são todos os autores que têm essa questão da reciprocidade, de pensar tipo, em autores iniciantes ou de leitores que estão realmente interessados em conhecê-los. Eu admiro esses escritores que criam histórias tão bem amarradas, que fazem a gente mergulhar no universo deles, e quando eles criam uma relação com a gente, acabam fazendo a gente criar também uma afinidade com a história. E é aquilo que eu te falei, quando você cria uma afinidade com o autor, você começa a enxergar a história como se fosse a visão de mundo dele. Sim. Isso é muito legal, tipo assim, inevitavelmente você começa a pensar que aquelas relações familiares, de amizade que o autor construiu ali tem muito a ver com os próprios valores ou com as impressões que ele tem de mundo. Então, eu me encantei pela Juliana, pelo trabalho dela e pelo livro. Outra coisa que você comentou comigo é que as relações de amizade, de afeto que ela constrói dentro da história, principalmente com as amigas e com o pai, é uma coisa muito bacana de se ver, né? Eu achei muito legal, assim, a Isabela tem duas melhores amigas que são gêmeas, a Lúcia e a Lua. Gente, é muito, muito legal a amizade delas. A dinâmica entre elas é fantástica, né? Assim, é aquela amizade que você quer pra você e que, graças a Deus, eu sei que eu tenho com as minhas amigas. Gêmeas ativar. Super gêmeas ativar. E também a relação dela com o pai. Isabel não tem mãe, né? A mãe dela abandonou ela quando muito novinha. Então, a relação que ela desenvolveu com o pai é muito, muito legal. E eu achei, assim, muito verossímil, realmente. Porque às vezes você vê relações de amizade nos livros ou relações familiares e acha as coisas meio forçadas, assim. Eu achei que o que Juliana construiu realmente é verossímil e te traz uma proximidade com os personagens. Agora, falando assim um pouquinho da nossa leitura desde o início do livro até o segundo livro, assim, no início eu confesso que eu pensei assim, será que eu vou realmente gostar desse livro? Porque o livro chega assim com um boom de sentimentos, de emoções diferentes e aquela coisa toda muito forte, mas a Juliana, ela escreve muito bem, que ela te prende. Se você estiver falando, não sei se eu vou gostar, vou largar esse livro, não existe. Você vai continuar lendo, porque ela vai te fazer continuar lendo, até ela te fisgar totalmente e você chegar ao ponto de, em determinado momento, morrer de chorar. Tem um áudio para comprovar, gente, de Thaís, este ser humano aqui, se arregaçando de chorar. Mas eu não posso mostrar porque tem spoilers no áudio. Quando eu li o Depois que Aconteceu e o Antes que Aconteça, eu não conhecia ninguém que tinha lido ainda. Eu não tinha lido resenhas sobre o livro, então foi realmente uma primeira impressão. E no começo eu tive essa mesma dificuldade de eu fiquei assim, achando tudo muito demais e meio assim e tal. Mas eu não conseguia parar de ler, eu li os dois livros de um dia pro outro, assim, e fazendo caras e bocas, e no trânsito, não eu dirigindo, gente, eu no passageiro. Eu ficava chocada, assim, meu marido, o que tá acontecendo aí? Eu, no trabalho, enfim, em todos os lugares, porque eu lembro em todos os lugares. Foi o que aconteceu, sabe com o quê? Com o Lado Feio do Amor. Que eu comecei a ler e falei, será que eu vou gostar desse livro? Só que no final, fisga, gente. É importante falar que, assim, são livros do gênero New Adult. Sim. E assim, eu não tô muito acostumada com livros do gênero New Adult, mas pelo que eu tinha lido sobre o trabalho da Juliana, eu me interessei porque eu percebi assim, que não ia ser uma coisa tão focada na questão do sexo, enfim, que aquilo seria parte da história. Não é um livro erótico, né? Não é um livro erótico, é um livro New Adult. Então, como eu não me interesso muito por esse gênero literário, eu resolvi dar uma chance e apesar de, em relação a questão realmente das cenas de sexo e tudo, eu ter tido um pouco de resistência com as cenas, enfim, eu achei que vale muito pelo contexto. Vale demais pelo contexto. As cenas de sexo, assim, eu não tive resistência porque... Enfim, eu gostei de Colin, gostei de Juliana Parrini, eu só tenho uma observação, né, quanto a isso, que eu achei assim que faltou um pouquinho de cautela com relação assim, Colin, toda cena de sexo que ela vai colocar, ela sempre se lembra de falar do preservativo, né? E nesse livro em nenhum momento eu vi falando sobre isso, e, tipo, a gente sabe que não tá ali, então, a gente sabe que não tá lá. Só uma observação que eu fiz, porque eu acho assim, que apesar de ser um gênero New Adult, querendo ou não, muitas menininhas, elas leem esse livro porque é New Adult. Elas querem ler esse gênero, então eu acho que seria bacana. Uma função social da coisa, né? Acho que isso, né? Em geral, como a gente falou, não dá pra falar muito da história, inclusive a gente não pode falar muito sobre o segundo livro, porque se a gente falar,
Mas a gente pode falar Destrói o Castelo de que Cartas. gostamos bem mais do segundo livro do que Eu do gostei. primeiro. Nossa, gente, eu gostei bem mais do segundo livro, mas assim, leiam, porque a escrita da Juliana é maravilhosa. Sim. Ela realmente é extremamente talentosa e a história é cheia de mistério, envolvente, intrigante. Vai ganhar vocês. Então é isso, fica a nossa indicação da vez, né? Depois do que aconteceu e antes que aconteça, por favor, não leia na ordem errada. Não leia na ordem errada. Atrás do livro tem falando qual que é o primeiro. Então fica aí a dica de Juliana Parrini, autora nacional. Autora nacional, que a gente gostou muito. E confiram também o lançamento dela, né? Novamente Você em julho, que eu já vou comprar na pré-venda. E nós vamos ler, com certeza. É isso. Um Beijo, galera. Obrigada, amiga, por me convidar. Obrigada a você. E aí, se você gostou do vídeo, dê um joinha aqui, comente o que você achou, se quiser falar pra gente das suas impressões, se você já leu o livro. E não se esqueça de se inscrever no canal, né? E compartilhe com seus amigos, Por né? favor. Tchau, tchau. Ai, meu pai, eu acho que é coisa do Nordeste, me fala pela bunda.